Foi uma sessão tensa e mostrou o Supremo Tribunal Federal dividido sobre o direito de 12 réus do mensalão de apresentarem os chamados embargos infringentes. É um tipo de recurso que, na prática, pode significar um novo julgamento para o ex-ministro José Dirceu, os deputados José Genuíno e João Paulo Cunha e o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, o operador do mensalão Marcos Valério e outros 7 condenados. O placar do STF está 5-5. De um lado, os novos ministros que veem nos embargos uma forma de garantir uma segunda chance aos réus, já que, como eles foram julgados diretamente pelo Supremo, não podem recorrer a nenhuma outra instância. Já os ministros mais antigos consideram que ser julgado pelo STF já configura um privilégio e que a decisão não pode mais ser revista. Não é só o destino dos réus que está em jogo. Como fica a credibilidade da justiça? Não corremos o risco de estender indefinidamente o julgamento? E o que podemos dizer do direito de defesa dos condenados? Ficará comprometido se não puderem apresentar os embargos infringentes? O voto de desempate será dado na próxima quarta-feira por Celso de Mello, o mais antigo ministro do Supremo. Ele já declarou na primeira fase do julgamento que era favorável aos embargos infringentes. Ao final da sessão desta quinta, Celso de Mello disse que ouviu atentamente os argumentos dos colegas e dos advogados e que seu voto já estava pronto, definido. Abre aspas. Já formei a minha convicção. Fecha aspas. Para falar do julgamento do mensalão, dos recursos dos condenados, em especial dos embargos infringentes que dividiram o Supremo Tribunal Federal, recebemos Ivar Hartmann, professor da Fundação Getúlio Vargas, Direito do Rio de Janeiro, e Rafael Maffei, professor de Filosofia e Teoria do Direito da Universidade de São Paulo. Sejam muito bem-vindos. Eu quero começar perguntando como é que vocês votariam se estivessem lá. Qual é a posição de vocês em relação aos embargos infringentes? Ivar. Boa noite. Boa noite. Se estivesse lá, estivesse na posição dos ministros, que, diga-se de passagem, não é fácil, votaria por não acolher, por não receber os embargos infringentes. Eu acho que uma coisa está muito clara, a questão não é fácil. A questão não é fácil e a lei, o direito, não dá uma resposta pronta, uma resposta única. Se não fosse assim, a gente não teria 5-5. Claro. A gente não teria 5 ministros de um lado e 5 do outro. Isso mostra que a questão é realmente difícil. Então, no fim, não vai ser o que está na lei, o que poderia estar na lei. Nesse caso, todos estão discutindo sobre o significado daquilo que não está. O significado de uma ausência de previsão do recurso na lei sobre como o Supremo julga ações penais. Então, eles nem estão discutindo sobre o que está na lei, estão discutindo sobre o que não está na lei. Mas a questão é que a resposta não vai estar na lei no fim das contas. Eles têm que pensar a instituição. É uma interpretação. Né? É uma interpretação, sempre mas aqui com 5-5 isso fica ainda mais claro. Eles têm que pensar a instituição, a instituição tem que pensar o tipo de competência que o legislador deu a eles e não o tipo de competência que o próprio Supremo se dava antes da Constituição, durante a ditadura. Eles têm que pensar nos resultados, né, o que significa aquilo que eles estão julgando e, acima de tudo, eles têm que pensar o que significa para os réus que o Supremo, na sua composição de pleno, quer dizer, o Supremo inteiro, todos os ministros lá no Supremo, ainda que em alguns casos já tivessem alguns aposentados, mas eram todos que estavam na corte na época, se sentaram, se debruçaram sobre o caso em sessões 4 meses, quer dizer, mais de 50 sessões. Quer dizer, nenhum réu no Brasil teve o seu caso mais pensado e mais discutido, mais reavaliado. Anos anteriores, teve indas e vindas, mudanças de voto, agora novas mudanças em questões da sentença durante os embargos refratórios. Eles têm que pensar isso. O que significou esses 4 meses, essas mais de 50 sessões que eles se debruçaram sobre o processo? E o Rafael? Bom, boa noite. A gente precisa, na minha opinião, separar o que é uma discussão em abstrato sobre o sentido dos embargos infringentes e se hoje, diante da situação da Justiça, da posição do Supremo, faz sentido que o tribunal seja provocado a rediscutir algo que ele já discutiu na sua composição plenária. E a gente precisa isolar essa questão, na minha opinião, daquilo que é a decisão a ser tomada neste caso. E neste caso específico, embora eu não tenha
uma simpatia pela existência dos embargos infringentes por si só, eu acolheria a questão para determinar que eles fossem cabíveis, e eu vou explicar por quê. Se a gente pensa num processo de ação, uma ação penal originária do Supremo, a gente pode dividi-lo, na minha opinião, de maneira clara em 4 etapas. Uma etapa é o recebimento da denúncia, portanto eu vou avaliar aquilo que o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República ofereceu e vou dizer se aceito ou não processar aquelas pessoas. A próxima etapa é o que é chamado de instrução, que é a fase de coletas de provas. Portanto, ouvem-se testemunhas, tudo aquilo que é um material fático, que vai ser a base para o julgamento jurídico dos ministros, é então colhido nesta segunda fase. Uma terceira fase é o julgamento propriamente dito, que foi, eu diria, aquela novela a que a gente assistiu a partir de agosto, aquelas 53 sessões de agosto até dezembro. E uma última fase é esta a que a gente está assistindo agora, que é a dos recursos, né? Sejam os embargos de declaração, seja agora essa discussão sobre os embargos infringentes. A Lei 8.038, que é esta lei que de fato não prevê os embargos infringentes, diz o seguinte: a ação penal originária no Supremo Tribunal Federal será regida pelo dispositivo nesta lei até o término da instrução, ou seja, até a primeira, durante a primeira e a segunda fases que eu agora mencionei. Diz ela, depois de terminada esta segunda fase, volta-se a ser regido o julgamento pelo regimento interno. Isso a lei diz. Portanto, a partir daquilo que foi publicamente assistido nas sessões de julgamento, tudo aquilo já estava novamente sob o abrigo do regimento. Sob a égide do regimento. E na minha opinião, o que eu acho mais determinante da posição de que se deveriam aceitar os embargos infringentes é o fato de que o próprio tribunal, né, a gente muito falou sobre a existência ou não de precedentes, mas neste próprio caso, o tribunal já se comportou como quem aceita que o regimento continua valendo, na medida em que ele, em primeiro lugar, conduziu o julgamento com a figura de um relator e de um revisor. O revisor não é previsto na Lei 8.038, ele só é previsto no regimento interno. Portanto, tudo aquilo que aconteceu já aconteceu na lógica e na forma mandada pelo regimento. E mais ainda, na última fase, que seria a fase dos recursos, né, os embargos de declaração, muito embora a gente possa dizer que os embargos de declaração não existem só no regimento, existem também no Código de Processo Penal, eles foram aceitos, pela informação que eu tenho, num prazo que não é o prazo do Código de Processo Penal, que é de 2 dias, mas sim no prazo de 5 dias, que é o prazo do regimento. Portanto, o que me parece ter sido o comportamento do Supremo até aqui, no tocante a como ele próprio interpreta os limites entre a lei nova, que não prevê os embargos, e o regimento, que foi recepcionado, na minha opinião, como lei na Constituição de 88, já mostra que o comportamento jurisdicional do Supremo foi... Aceita de vez em quando e outras vezes não. Eu diria, mais do que de vez em quando, Rafael, a partir de um instante em específico, no sentido que a lei determina, né? Terminou a instrução, vai começar o julgamento, começa-se o julgamento nos moldes determinados pelo regimento. Mas por essa razão, acompanhando os votos já de 10 ministros, digamos que houve uma certa evolução na argumentação. Então, no começo, digamos, a principal questão até era essa, a lei versus o regimento. A partir de hoje, especialmente, quando os ministros mais antigos começaram a votar, a gente percebeu que havia já uma preocupação com o futuro da Justiça, do Supremo, se houver esse instrumento do embargo. Ou seja, tudo isso que você falou é verdade, porém não havia um caso anterior com embargos infringentes que pudesse servir de modelo. Quer dizer, não é um casuísmo apenas para isso, porque não há, todos eles disseram isso aqui é inédito. Essa evolução pode pôr, digamos, em contraponto o futuro da justiça versus o direito dos réus? O que você acha? O que tem mais peso nessa balança? Eu acho que o futuro da justiça significa também o futuro dos réus. O Supremo tem que estar apto a continuar decidindo de maneira regular, sem ser enterrado por processo, soterrado por processo e novos recursos, porque senão ele não vai conseguir atender os réus. Então não é uma coisa ou outra, as coisas estão juntas. Ele para atender os réus, ele precisa atender o próprio funcionamento da casa, ele tem que pensar
que tipo de tribunal ele quer ser. Então, eu concordo com o Rafael, isso de fato é uma questão difícil e de fato a lei lá fala, olha, no julgamento vale o regimento interno. Só que a lei não diz que julgamento inclui recurso. A lei não fala em recurso. A lei prevê também outros tipos, além da ação penal, regula outros tipos de processo que ocorrem no Supremo, e nesses outros ela prevê recursos que possam existir. Para ação penal ela não prevê. Então, ela diz que para um julgamento vale o regimento interno, mas de onde é que está a interpretação de que dentro de julgamento inclui também recursos? Essa interpretação do Supremo, daqueles ministros que votaram para interpretar dessa maneira, quando fala julgamento, na verdade está incluindo também recursos, vem de um certo fetiche por recursos. Mas a gente percebe, deu para perceber no argumento tanto do ministro Gilmar Mendes quanto do Marco Aurélio Mello, que foram os últimos, que ele... Acho que o Marco Aurélio chegaram a dizer, nós estamos quebrando uma cultura da impunidade. A justiça sempre foi criticada no Brasil pela sua infinidade de recursos que vão prorrogando cada vez mais a punição do réu. E digamos, o réu poderoso, o réu que tem dinheiro, o réu que pode pagar bons advogados, sempre conseguiu, digamos, adiar a sua punição. Portanto, é isso que está em jogo, uma mudança nessa cultura, uma mudança do que chamam de garantismo do Supremo, de cumprir ali a norma do direito versus mudar uma cultura que incomoda a sociedade brasileira? Eu acho que, sem dúvida, essa dimensão está sim presente no julgamento. Durante todas as sessões, né, enfim, durante toda aquela fase de julgamento que aconteceu no segundo semestre do ano passado, era muito evidente como o tribunal, nas suas manifestações, estava fazendo, a pretexto de julgar aquele caso, coisas distintas, né, que, ora, significavam a análise técnica daquilo que estava lhe sendo apresentado ali como prova e como tese jurídica, e ora a construção da própria imagem do tribunal como sendo um tribunal que está conectado com aquilo que se espera que a justiça seja capaz de fazer, ou seja, de fazer a lei ser aplicada, de dar conta da sua competência e de garantir a efetividade dos seus provimentos jurisdicionais. Portanto, concordo com o Ivar quando ele diz que está também em jogo a percepção pública de quão capaz o Supremo será de dar efetividade ao seu julgamento. A ministra Carmen Lúcia teve um argumento interessante também no voto dela, que é o fato de que não há embargos infringentes no STJ, que é um tribunal superior, ou em outros tribunais, nos TRFs, nos tribunais de justiça, quando a votação se dá no pleno de juízes. Portanto, cria uma diferença de tratamento entre alguns que têm foro privilegiado, inclusive, que vão direto para o STJ, como é o caso do ministro de Estado, ele é julgado pelo STJ, lá ele não teria embargo infringente. E um réu no STF tem o embargo, né, teria o embargo infringente, porque aqui já está resolvido que não tem. Portanto, não começa a ter também, digamos, outras implicações, além dessa disparidade entre lei e regimento? Sim, esse argumento é isso que muitos ministros começaram a fazer, essa reflexão, especialmente hoje, essa reflexão sobre o que significa essa decisão e não só, estamos tomando essa decisão em função do que o regimento, a lei diz. Não, o que significa essa decisão? Bom, em primeiro lugar, significa isso. A lei que regula a ação penal para o Supremo, ela regula a ação penal também para o STJ. E no STJ não existe os embargos infringentes porque a lei não prevê os embargos infringentes. Além do mais, mesmo em casos de embargos infringentes que existem nos tribunais inferiores, ou mesmo no STJ, sempre há uma possibilidade de ir mais para cima, de levar a questão para um tribunal, digamos assim, que está mais alto, que em tese é mais qualificado, que seria o Supremo, no caso do STJ. No caso do Supremo aqui, não tem como ir para cima, não tem outro órgão, outra composição, já foi a composição máxima. Não tem como outro tribunal, não tem outra possibilidade a não ser o próprio Supremo revisar. E aí, quem garante que ele vai decidir melhor na segunda vez? Quando o próprio pleno decidir a segunda vez... Ele pode decidir diferente, sim, porque há novos ministros. Mas ninguém garante que vai ser melhor. Pode haver outras trocas, ou seja, pode ser diferente de fato. Né? Sim, a gente pode ter a aposentadoria do ministro Celso de Mello, a gente não sabe. Provável, Agora, Celso de Mello, ele vai ter o voto definitivo de desempate, o voto que, enfim, resolve essa questão, e ele mesmo se referiu hoje
já se pronunciou sobre isso no dia 2 de agosto de 2012. Eu tenho aqui um trecho do voto dele naquele dia. Eu queria que vocês me dissessem se é possível voltar atrás dessa argumentação. Vamos ver. O Supremo Tribunal Federal, em normas que não foram derrogadas e que ainda vigem, reconhece a possibilidade de impugnação de decisões emanadas do plenário desta Corte em sede penal, não apenas os embargos de declaração, como aqui se falou, mas também embargos infringentes do julgado, que se qualificam como recurso ordinário dentro do Supremo Tribunal Federal, na medida em que permitem a rediscussão de matéria de fato e a reavaliação da própria prova penal. É o que dispõe o artigo 333, inciso 1º, ao permitir que, em havendo julgamento condenatório majoritário, portanto, não sendo um julgamento unânime, serão admissíveis embargos infringentes do julgado. E com uma característica, com a mudança da relatoria. Que é o que configura o novo julgamento. É possível que Celso de Mello mude essa postura dele? O que vocês acham? Rafael? Olha, possível evidentemente, né? Como? Como é que sai dessa Então, eu vou responder de outra maneira. Categórica? No começo do programa, você começou perguntando pra gente, olha, como é que vocês decidiriam, né? Então, se eu me colocar na posição de como é que eu voltaria atrás, eu não conseguiria. E eu não conseguiria porque a manifestação do ministro Celso de Mello naquela altura foi tão explícita, tão contundente e tão alongada a favor da existência dos embargos infringentes e, veja, ela foi trazida ao julgamento num contexto em que estava sendo suscitada a questão do desmembramento do processo, ou seja, se o processo ia ser quebrado em relação aos réus que não tinham o foro por prerrogativa de função, chamado foro privilegiado, para que eles pudessem ser julgados desde a primeira instância e, portanto, ter direito ao recurso. Vários, né? E a invocação dele dos embargos infringentes foi, olha, há sim previsão de um tipo de recurso por uma lei que foi recepcionada pela Constituição, que está vigente e que será aplicável neste caso, que é o artigo 333, inciso 1 do Regimento Interno do Supremo. Então, não é algo que foi dito num outro julgamento de maneira colateral, ele estava respondendo à pergunta sobre a possibilidade de continuação, eu não diria um novo julgamento, eu diria a continuação da deliberação deste mesmo caso, na própria ação penal 470. Mas o que ele disse hoje, logo após o julgamento? Eu ouvi todos os meus colegas, eu li os memoriais dos advogados, eu ponderei todos os argumentos, eu já fiz a minha convicção. Ele tem como mudar de ideia? O que você acha? Eu não sei se ele formou uma ideia. Aí que está, essa declaração que nós vimos não foi do ministro Celso de Mello decidindo sobre cabe ou não embargos infringentes. Ali ele estava fazendo um comentário no momento em que o Supremo não estava se posicionando sobre se aceita ou não embargos infringentes quando há 4 absolvições. Ele não estava se decidindo sobre isso. Além do mais, ele estava fazendo uma manifestação sobre a possibilidade, talvez a conveniência de embargos infringentes para aqueles réus que iam ser julgados ali, logo no começo. Ali no começo do julgamento, a preocupação era, esses réus vão ser julgados aqui pelo Supremo e não teriam, então, uma instância superior para que fosse revisado o julgamento. Mas todo mundo achava que o julgamento ia durar uma semana, 2, quando muito um mês. Ninguém no Brasil imaginava, quando o ministro Celso de Mello estava falando isso ali, que o julgamento ia demorar 4 meses. Ninguém imaginava isso. Nós, nas escolas de direito, não imaginávamos isso, a imprensa não tinha como prever isso. Ninguém imaginava também que nós teríamos depois uma nova fase de julgamento de embargos declaratórios que ia durar quase 1 mês e que ia ter a correção de diversos erros, de diversos problemas já do julgamento. Mesmo no ano passado, durante essas 53 sessões, nós tivemos ministros mudando de posição a todo momento. Tivemos várias vezes mudanças de posição, que é, de certa forma, uma revisão. É o próprio ministro revisando aquilo que ele tinha falado antes. Agora, o ministro Celso de Mello não se manifestou, ele não estava decidindo. Então, quando ele fala agora, eu não mudei meu voto, eu ouvi os outros colegas ministros, mas não mudei meu voto, para mim o que ele pode estar falando é o seguinte, eu fiz o voto quando o Supremo realmente foi
perguntado sobre cabe ou não embargos infringentes, eu fiz o meu voto e cheguei aqui para a sessão com o meu voto pronto. Ouvi os votos dos meus colegas ministros e não mudei o meu voto. Mas ele pode estar falando do voto que ele fez agora, e não há um ano atrás, porque um ano atrás ele não foi perguntado por isso. Então, não vejo problema nenhum ele, quando ele efetivamente é perguntado, ele tomar uma posição. Inclusive, em relação àquilo que eu disse no dia 2 de agosto, agora, sempre se diz que um julgamento do Supremo Tribunal Federal é um julgamento político também, que não há como escapar disso. Os próximos ministros são nomeados politicamente. Eu quero saber se vocês acham que essas conclusões, essas decisões tiveram uma carga política muito grande, o que, afinal de contas, acima de qualquer coisa, esteve em julgamento naquele plenário do tribunal, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo. Essa fase do julgamento do Mensalão está quase acabando. A gente está aqui no limiar de uma decisão importantíssima para o futuro do Brasil, da justiça, de como a gente vê o Poder Judiciário. Eu pergunto para vocês o que é mais importante num julgamento como esse, o que a gente vai ganhar como sociedade, qual é a carga política que pesou ali sobre os ombros de cada um daqueles ministros, já que se sabe, nenhum julgamento no Supremo Tribunal Federal é isento do aspecto político, né? O que você acha, Rafael? Olha, enfim, quanto à carga, à pressão, eu acho que os ministros são todos pessoas experimentadas, têm absoluta certeza dos seus conhecimentos e das suas convicções, e eu imagino que eles tenham lidado bem com isso, muito embora a carga de trabalho tenha sido algo efetivamente muito grande. Mas o que me parece muito relevante deste caso, enfim, dessa discussão inclusive que está se travando agora por conta dos embargos, é que a gente consiga enxergar o quanto o que se está aqui discutindo, na verdade, é a ponta de um iceberg que tem muitas outras questões subjacentes que deveriam ser mais explicitamente debatidas do que tem sido, Como? e ao invés da gente ficar discutindo o cabimento de embargos infringentes. Por exemplo, o tamanho do foro por prerrogativa de função, né? Faz sentido que a gente tenha um foro chamado foro privilegiado para tantas autoridades de uma maneira tão estendida? Isso é uma herança que vem da época da ditadura, quando se imaginava que o judiciário poderia ser cooptado e controlado, e você prever a competência do Supremo para julgar muitas autoridades seria um jeito de você conseguir controlar a jurisdição sobre deputados, principalmente, né? Além dos ministros de Estado, que são as pessoas tradicionalmente julgadas por esse foro, né? Segunda coisa, faz sentido que um processo originário tramite no Supremo Tribunal Federal do jeito que este tramitou, né? Uhum. O Supremo é um tribunal vocacionado para as grandes teses jurídicas e não para matéria fática miúda, né? E, em terceiro lugar, eu acho que faria sentido que a gente fizesse uma reflexão sobre a adequação da maneira como o tribunal lida com a sua competência em face da exigência de um tratado internacional para que as pessoas sejam submetidas a um julgamento com revisão. Como isso poderia ser facilmente resolvido com a primeira instância, digamos assim, acontecendo em uma das turmas do tribunal e a possibilidade de um novo recurso para o plenário. Para o plenário, que poderia resolver. Rapidamente, por favor. O que significou a decisão do ano passado, a decisão do julgamento mensalão, foi o seguinte: basicamente, depois de 25 anos, 24 anos de Constituição, é possível no Brasil que pessoas que foram eleitas para cargos políticos sejam, se há provas, em um julgamento técnico, se há provas, não é imoral que pessoas eleitas para cargos políticos sejam condenadas criminalmente. Não é imoral e as instituições vão se manter. É possível, depois não era possível um ano depois da nova Constituição, ainda era instável a instituição brasileira, mas agora é possível. Democracia resistente, bastante. E isso é uma mensagem importante para a população brasileira. Agora, o Supremo não pode decidir em função do que a população quer. O Supremo tem que decidir, num caso difícil como esse, em que a lei não dá a resposta, ele tem que pensar em que tipo de tribunal quer ser. O tipo de recurso que surgiu depois de algumas modificações, principalmente da reforma do Judiciário, para tentar diminuir a quantidade de processos que o Supremo tem que julgar todos os anos, surgiu em 2011. No final de 2011, esse recurso significava já um passivo para o Supremo de 5 mil processos. Do jeito que as coisas estão indo, aquilo que o Supremo recebe desse principal recurso, que representa 2/3 daquilo que o Supremo recebe de processos, do jeito que as coisas estão indo, no final do ano que vem, esse passivo vai ser de 50 mil.
Ou seja, nunca em serão 3 anos, em 3 anos, esse passivo de processo do principal tipo de recurso que o Supremo tem para julgar multiplicou por 10. Como que ele vai julgar e como é que ele vai atender os réus, como é que vai dar pleno direito de defesa para os réus de outros processos, se não tem meios físicos, porque ele está rejulgando algo que passou mais de 50 sessões julgando. Ou seja, podemos ir para uma situação bastante mais surrealista, como apontaram os ministros hoje. Mas agradeço muito, Rafael, Ivar, pelo debate, a participação aqui no Entre Aspas. E obrigada a você também que nos acompanhou. A gente volta na terça-feira. Até lá.